segundo ano. Proquete tá aqui de novo pra gente continuar aí com as nossas revisões para a nossa prova, né? E a explicação também do nosso trabalhinho de matemática, tá bom? Hoje nós vamos revisar todas aquelas matérias, né, que vão cair na nossa prova e também vamos saber como fazer o nosso trabalho de matemática. Vamos lá saber então? Estamos aqui então, segundo ano, com o nosso documento do SAI, olha lá. E aqui, ó, na nossa primeira página, nós já temos aí o nosso quadro com as matérias, né, que vamos usar lá para nossa prova. As páginas do livro que a gente tem que dar uma batida de olho lá para poder relembrar. E a data em que as atividades foram postadas, tá bom? Então, deem uma olhadinha no livro e nas atividades do SAI e até mesmo nos vídeos antigos da Pro. Lá nos vídeos antigos da Pro, tem muitas coisas que a Pro explicou lá nas atividades do livro, tá? Lembra que eu fazia o vídeo para explicar as atividades? E aí eu parava e explicava um por um? Então, tem explicação sobre par ou ímpar, tem explicação sobre números ordinais, antecessor e sucessor, tem explicação do material dourado. Então, às vezes é bacana rever os vídeos da Procate também, tá bom? Os mais antigos lá. Continuando aqui, ó, nós já vamos começar com a nossa nossa primeira matéria aí, que será cobrada na nossa prova. Então, nós falaremos lá sobre os números ordinais. Vamos lembrar o que é? Dedinho aqui acompanhando. Os números ordinais são utilizados para indicar ordem, posição e lugar. Veja o exemplo aqui, ó. Olha na competição. Temos o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Olha lá eles com as medalhas. Então, ó, são 3 menininhos, então eu falo primeiro, segundo e terceiro, porque são meninos, ok? Então, essa é a colocação deles. Lá embaixo, nós temos a fila lá, ó. Em filas, nós usamos também os números ordinais. Olha lá, temos aqui, ó, o primeiro, o segundo, a terceira, porque é uma menina. Quarto, quinta e sexto. Notem que muda o símbolo. Para ser um número ordinal, nós temos que usar o símbolo, que é aquele ozinho ou o A, tá bom? Nós usamos o Azinho para indicar o gênero feminino. Então, é terceira. Percebam que aqui tem um Azinho, tá bom? E para a gente poder falar em números ordinais, se referindo a meninos, eu uso o ozinho, primeiro. Olha lá o sinalzinho, tá bom? Então, para menina, se eu for falar de alguma coisa feminina, eu uso a letra A. Se eu for falar de alguma coisa masculina, eu uso a letrinha O, bem pequenininha, ao lado do número, tá bom? Se eu fizer um número qualquer e não colocar esse sinalzinho, a gente não vai poder considerar um número ordinal, tá bom? O número ordinal tem que ter esse sinalzinho. E ele serve para indicar posição, ordem ou lugar, certinho? Muito tranquilo o nosso sobre o número ordinal. Tem um videozinho para vocês verem. Assistam os vídeos também, tá bom? São vídeos bem lúdicos, bem engraçadinhos, tá bom? E esses vídeos têm 5 minutinhos, 3 minutinhos, é muito rápido pra gente fazer. Nossa próxima matéria que cairá na prova é o par ou ímpar, ok, pessoal? Teremos perguntinhas lá do que são números pares e do que são números ímpares. Vamos ler então pra gente ver? Olha lá, ó. Pares são os números, são aqueles que formam grupos e não sobra nenhum elemento. Os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Tenho 2 parzinhos, 2 casaizinhos bonitinho. Olha lá, ó, não sobrou nenhum. Cada um ficou juntinho com o seu par. Então, o nome já diz.
quando eu formo grupos e não sobra nenhum, quando eu sempre tenho grupinhos de 2 em 2, eu falo que esses números são números pares. Pro, tenho confusão, como que eu faço para poder lembrar isso daí na hora da minha prova? Muito simples. Você pode fazer duas maneiras. Primeiro, lembrar da frase, que o número par nunca sobra. No número par, nunca sobra, sempre fica de 2 em 2, tá bom? Ou você pode tentar na sua cabecinha decorar os números que são pares. Então, a gente sabe que todos os números terminados em 2, 4, 6 e 8 são pares. Então, guarda isso na sua cabecinha. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares, tá bom? Então, você olhou lá, terminou com 2, terminou com 4, com 6 e com 8, você já sabe que é um número par, certinho? E a mesma coisa nós fazemos aqui com os números ímpares. Olha lá os números ímpares. Vamos ler o que são? Os números ímpares são aqueles que, ao formarem grupos de 2 em 2, sempre sobra um. Então, é o contrário do número par, não é verdade? Olha lá, os números ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Olhem o desenho, segundo ano. Aqui eu fiz um par, outro parzinho, mais outro parzinho e mais outro parzinho. Porém, sobrou uma espada. Se sobrou, algum é ímpar. Nos números ímpares sempre sobra um número. Não dá para fazer casais, não dá para fazer dois juntinhos, tá bom? Sempre um fica sozinho. Então, você pode treinar lá o seguinte: números ímpares são aqueles que sempre sobram um. Quando eu vou juntando de 2 em 2, sempre sobra um. E eu também posso tentar gravar lá na minha cabecinha os números que são pares e ímpares. Então, olha lá. Os números ímpares são todos aqueles terminados com 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vi um número terminado com 1, já sei que é ímpar. Vi um número terminado com 3, com 5, com 7 ou com 9, eu também já sei que é ímpar. Se eu pegar lá o número 17, tenho 1 e tenho 7, não tem? O 7 é um número ímpar, então eu sei que o meu número é ímpar. Se eu pegar o número 29, tenho 2 e tenho 9. Qual que é o último número do 29? Qual que é o número que termina o 29? É o 9, não é? Então, eu sei que o 9 é ímpar, então o número 29 é ímpar, ok? Guardem essas questões sobre os números que vocês vão conseguir fazer bonitinho, tá bom? Temos vídeos? Temos vídeos que explicam bonitinhos, assistam para poder clarear nossa mente e a gente arrasar na nossa prova. Outra matéria que terão perguntas lá na nossa prova é sobre o que é antecessor e o que é sucessor. Vamos ler lá, ó. Cada número ocupa um lugar na reta numérica. O lugar do número é definido de acordo com seu valor. Os números que são antecessor, prestem atenção. Antecessor é um número que vem antes do número dado. Por exemplo, eu dei o número 8. Por exemplo, eu dei o número 9. Olha aqui, ó. Qual é o número que vem antes do 9? É o número 8. Então, o 8 é o antecessor do 9. Então, ó, se eu der lá um número 20 para vocês, vamos pensar lá no número 20. E eu pedi, ó, vai colocar aqui no quadro, ó, o número 20. Vamos imaginar que eu dei o número 20 para vocês. Qual é o número que vem antes do 20, que é o antecessor do 20? Que número que eu vou colocar? O número 19. Olha lá, ó. O
que vem antes do 20 é o 19, ó. Tá vendo? Então, o 19 é o antecessor, porque veio antes. Mas também existe a questão lá, ó. O sucessor é o número que vem depois do número que eu dei. Então, olha lá, ó. O antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem depois. Qual é o número que vem depois de 20? Pensem aí, qual que é o número que vem depois de 20? É o número 20 quanto? Pensem, segundo ano, é o 22? É o 19? Não, pessoal, é o número 21. Então, o que a gente pode pensar agora? Que o número 20, o seu antecessor é o 19 e o seu sucessor é o 20. O que vem antes do 20 é o 19, o que vem depois do 20 é o 21. 19 antecessor, 21 sucessor. Muito tranquilo. Gravem antecessor antes, sucessor depois, antecessor antes, sucessor depois. Vejam um vídeo aí que tá super bem explicado nesse videozinho aí, tá bom? Nossa próxima matéria é como representar os números com material dourado. Isso a gente tem que estudar bastante, tá bom? Segundo ano. Eu tenho que estudar muito e saber que um quadradinho, um cubinho vale 1, que uma barrinha vale 10, que uma placa vale 100 e que um cubão, né, um cubo grande vale 1000, tá bom? Então, eu sempre tenho que saber esses valores que os desenhos representam. Olha lá, aqui embaixo a Pro colocou uma foto pra gente poder lembrar bastante, ó. Olha aqui. Olha a fotinho que a Pro colocou aqui, ó. Nós temos os quadradinhos, né, os cubinhos, que cada cubinho vale 1. Quando eu junto 10 cubinhos, eu troco ele por uma barra. Prestem atenção aqui, ó. Um cubinho, 2 unidades, né? Que o cubinho indica a unidade. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu só posso juntar até 9 cubinhos. Porque depois que eu juntar 9 cubinhos, eu já posso ir colocar mais um, né? Quando eu juntar 10 cubinhos, eu posso trocar por uma barra, ok? Não tem por que eu ficar com um monte de cubinho. Se quando eu formo 10, eu posso trocar por essa barra. Nessa barra tem 10 cubinhos juntos, ok? Então, eu tenho que lembrar aí dessas trocas, tá bom? Assim como lá embaixo, ó. Eu tenho uma barrinha valendo 10 e agora eu vou continuar contando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ó. Fiz 19, tenho uma barrinha que vale 10 e tenho mais 9 cubinhos. Quando eu formar 10, eu posso trocar esses cubinhos por outra barrinha. Então, aí eu fico com 2 barrinhas que valem 20, que valem 10 cada uma. O total é 20. 10 mais 10 é 20. Pessoal, guardem muito na memória, tá bom? Quanto que vale cada material dourado, que a Pro vai pôr uma perguntinha lá na prova, tá bom? Vejam o vídeo aqui, ó, esse videozinho explicando, tá bom? Tudo sobre o material dourado. O que a gente vai ter que fazer na prova com o material dourado? Nós vamos ter que representar o número. Por exemplo, a Pro vai colocar lá o número 22. E vou pedir para vocês desenharem com o material dourado ou acharem o desenho que representa o 22. Então, eu vou fazer 22 cubinhos, ou eu posso pegar 2 barrinhas, olha lá. Ou eu posso pegar 2 barrinhas e formar o número 20. 2 barrinhas. Já tenho o número 20 aqui, ó. Mas eu queria mesmo qual que era? O número
22, lembram? Mas aí eu só tenho 20, não é? Como que eu faço? Então, eu posso pegar agora 2 cubinhos para completar o meu número, 22, ok? Os números que forem de 10 em 10, eu posso ir fazendo com as barrinhas, tá? Agora, os números de 1 a 9, eu faço com os cubinhos. Lembrando, números de 1 a 9, eu uso cubinhos. Olha aqui o exemplo. Números de 1 a 9, eu uso cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os números que são maiores, né? Eu já posso trocar, quando eu formar 10, né? Eu posso trocar por uma barra. Se meu número for maior do que 10, eu vou acrescentando cubinhos até formar 10 novamente e eu conseguir fazer a troca, tá bom? Só posso fazer a troca de 10 em 10. Estudem bastante esses desenhinhos, tá bom? Para nós podermos usar aí lá nas nossas atividades. A nossa próxima, né, matéria que vai cair na prova é a sequência numérica. Pessoal, fizemos no caderno um monte de sequência numérica. Nós fizemos números de 10 em 10, nós fizemos números do 0 ao 50 e fizemos números do 0 ao 100. Então, a sequência numérica é basicamente você saber contar. 1, 2, 3, 4, contar do 1 até o 50 ou do 1 até o 100. Então, essa ordem aqui, o que é a ordem? O que é a sequência numérica? É a ordem que vem os números. Vem o 1, vem o 2, vem o 3, vem o 4, 5, 6. E o que vem depois do 6, do 7, do 8, do 9. É você saber contar do 1 até o 50. Preciso saber a sequência numérica para conseguir fazer antecessor e sucessor, viu, pessoal? Porque se eu não sei contar até 50, como que eu vou saber qual é o número que vem antes de 36? E qual é o número que vem depois? Se eu não sei contar até 50, como que eu vou saber qual é o sucessor de 48? Qual é o número que vem depois de 48? Ou qual é o antecessor de 48? Qual que é o número que vem antes? Então, a sequência numérica precisa estar bem consolidada, tá bom? Sequência numérica, antecessor e sucessor, par e ímpar e representação aí dos nossos números com material dourado, certinho? Vejam o vídeo, tem vídeo de sequência numérica. Nossa próxima matéria é uma coisa que a gente também já fez bastante aí na nossa sala, que são as continhas aí de adição. Vamos saber o que é adição? Vamos ler aqui pra gente lembrar, olha lá, ó. A adição é a soma de elementos. Usamos o sinal de mais para realizar as contas. Olha, tá sem o E aqui, depois eu tenho que corrigir. É a soma dos elementos usando o sinalzinho de mais para realizar as contas. Então, olha aqui, na adição eu pego um número, somo com outro e tenho o resultado. O nome desses números que eu somo são parcelas, ok? E o número do meu resultado é soma ou total, ok? Aqui nossa continha está de pé, está na vertical, mas nós teremos continhas também na horizontal, tá bom? Deitadinhas. Continuando aqui, já sabemos o que é uma adição. Na adição a gente adiciona, a gente soma os números. E na subtração, a gente retira elementos, a gente tira, olha lá, tirar elementos. E nós usamos o sinalzinho de menos. Então, lá para as continhas que eu adiciono, eu coloco aquela cruzinha, né? E para as continhas em que eu tiro, eu coloco esse tracinho para realizar a subtração. Aí temos um exemplo aqui, ó. Os nominhos dos números da subtração são diferentes do que o da adição, olha lá. Os números chama minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, olha só, lá em matemática, o meu resultado chama soma ou total. E lá no meu de subtração, o meu resultado chama resto. Qual é o que sobrou?
lá em matemática é o total e lá em adição, né, é total, é soma, e em subtração é diferença, é resto. Então, olha lá, em um eu coloco e no outro eu tiro, tá bom? Muita atenção aí na hora de estudar as continhas de mais e de menos, principalmente aprendendo a fazer as continhas contando nos seus dedinhos, tá bom? Pro vai fazer um vídeo depois do uso do ábaco, certinho? Para vocês conseguirem fazer as continhas. Logo, logo a Pro já posta o vidinho do ábaco. Então, vamos lá, ó. Continuando aqui, a gente já sabe o que é adição e subtração. E agora também a gente vai estudar como que a gente pode usar essas adições e subtrações para poder fazer, né, as continhas, as situações problema. O que é situação problema? É um texto que a gente cria, né, um textinho, e nesse textinho a gente coloca um problema a ser resolvido. E esse problema sempre, né, ele vem com um número, né, que é o número que a gente vai usar para fazer a nossa conta, para poder resolver aí o nosso problema. Então, a gente tem que escrever um texto, inventar uma história, né, e em seguida pegar os números e resolver a operação entre esses números para saber qual é o nosso resultado. Então, olha lá, ó, temos um exemplo de situação problema aqui, ó. Maria ganhou 15 balas do seu tio e 11 da sua tia. Então, ó, temos dois números aqui e temos uma história, uma personagem, a Maria. E aí, inventou-se, criou-se a história de que essa Maria ganhou balas do seu tio e da sua tia. Já fizemos aí uma pequena historinha. E aí, depois que eu invento uma pequena historinha com alguns números, eu vou lá e faço uma pergunta. Olha lá, quantas balas ela ganhou? Esse é o nosso problema. Eu vou ter que somar, ok? Os números que foram colocados aqui na minha situação problema. Olha lá, ó. 15, ela tinha 15 e depois ganhou, somou mais 11. O meu número foi 26, tá bom? Então, pessoal, situações problemas são para isso, são textinhos com operações, né, com situações para a gente resolver através de uma continha, certinho? Então, olha aqui, ó, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Veja um exemplo de uma situação problema de subtração. Aqui a gente fez de mais, agora aqui vai ser de menos. Vamos ver como que tá escrito? Olha aqui. Gabriel é um colecionador de carrinhos e possui 26. Então, o Gabriel tem 26 carrinhos. Uma tarde ele foi ao parque brincar com seus primos e acabou perdendo 12 carrinhos. Então, ele não ganhou nada, ele perdeu. Então, é de menos. E aí, criou a historinha do Gabriel. E o que aconteceu? Temos uma pergunta em seguida. Olha lá. Quantos carrinhos ele tem agora? Ele tinha 26. Ele perdeu 12. Quantos restaram? Qual é a diferença? Então, eu vou fazer 26 menos 12. Estão vendo aqui? E aí, eu vou tirar os números. Vou colocar 6 na minha mãozinha e tirar 6 dedinhos na minha mãozinha e tirar 2 dedinhos. Quantos sobraram? Eu vou colocar 2 dedinhos na minha mão e vou tirar 1. Quantos sobraram? Enquanto a conta de adição me diz quantos eu tenho a mais, né? A conta de menos vai me dizer quantos restaram, quantos sobraram, tá bom? Muita atenção nas situações problema. Deixa eu só colocar mais alguma coisa aqui muito importante. Essa continha aqui, ela está montada na vertical, né? Que é de pezinho. Na vertical, nós temos aí dois números, que são os valores posicionais aí de dois números, que são os valores da dezena e da unidade, tá bom? A dezena são os números que valem 10 e a unidade são os números que valem 1. Mas, Pro, eu fico muito confusa com dezena e com unidade. Como que eu faço? É só você escrever o seu número
sempre respeitando a ordem dele. Olha lá, ó. É só você lembrar que os números que vêm primeiro são das dezenas e os números que vêm depois são das unidades. Eu sempre coloco o meu número da esquerda para a direita, tá bom? Então, eu ponho sempre o número que está do lado de lá primeiro, que está da esquerda primeiro. Então, primeiro eu coloquei o 1, que está do lado esquerdo, e depois eu coloquei o número 5, que está do lado direito. Quando eu coloco esses números, eu já sei que 1 vale 10, porque é uma dezena, e que o 5 vale 5 unidades, porque está na casinha da unidade. E a mesma coisa eu faço com o número 11, olha lá. É só eu colocar ele aqui na minha continha. Coloco o sinal de mais e coloco o 11 na minha casinha. Na nossa prova, nós não vamos precisar montar as operações, tá bom? Nós só vamos precisar tentar descobrir os nossos resultados, tá bom? E não tem problema nenhum você fazer sua continha deitadinha. Então, olha lá, eu somo sempre primeiro as unidades e depois as dezenas. Então, primeiro eu vou somar 5 mais 1, né, que vai dar 6, e depois eu somo 1 mais 1, que vai dar 2, tá bom? Posso fazer minha continha deitada, Pro? Posso fazer 15 mais 11? Pode, também pode. Não tem problema nenhum, tá bom? 15 mais 11. Faz diferença eu fazer a continha assim, Pro Kate? Não faz. Eu posso fazer mentalmente em vez de escrever? Pode, guardando um número na boca e contando 11 em seguida, tá bom? Vocês podem criar aí as estratégias de vocês, certinho? Qualquer dúvida, vocês vão me falando lá no Meet, que a Pro explica tudo. Então, para fazer a nossa situação problema, temos que ler o texto, pegar os números e descobrir no texto se a minha continha é de mais ou se a minha continha é de menos e realizar a minha operação. Posso tentar fazer minha operação mentalmente, pensando e somando, ou eu posso escrever a minha continha. Aqui embaixo tenho 2 vídeos sobre situação problema. Novamente, assistam, é muito importante vocês verem para ajudar nas nossas atividades. Continuando aqui o nosso documento, né, pessoal? Vamos para a parte do nosso trabalho. Pois é, acabamos de fazer a nossa revisão e temos agora que saber o que a gente vai fazer de trabalho. Nós estávamos falando agora mesmo ali em cima sobre as situações problemas, não é? Pois é, então esse será o tema do nosso trabalhinho. Nós teremos que montar um textinho, tá bom? Uma situação problema para o nosso trabalho, tá bom? Pro, mas essa situação problema é sobre o quê? O que você quiser. Você pode falar sobre o que você quiser. Você pode fazer uma situação problema sobre você, sobre sua família, sobre um bichinho de estimação, sobre um passeio que você fez, qualquer coisa, tá bom? O tema do seu textinho vai ser qualquer um. Mas o número que você vai usar nessa situação problema, a Pro Kate já definiu aqui, tá bom? Olha lá, ó, tem todas as situações aqui. Por exemplo, se a Beatriz for fazer a situação problema dela, ela vai ter que usar o número 23 e o número 11. E a situação problema dela vai ter que ser de mais. A Bruna vai ter que usar o número 15 e o número 10. E a situação problema dela vai ter que ser uma situação que seja de menos, tá bom? Então, eu posso inventar aí qualquer historinha. Fui ao mercado, comprei 23 balas e depois mais 11 pirulitos. Com quantas balas e pirulitos eu fiquei? Então, é um exemplo aí de
probleminha que nós podemos criar. Não precisa ser muito grande, tá bom? Pode ser simplesinho. Escrevi o meu poema lá no meu caderno. Escrevi o meu poema e usei os meus números. O que eu vou fazer? Resolver a continha. Tenho que resolver o meu problema, tá bom? Depois que eu resolver o meu problema, resolver e escrever, tá, pessoal? O meu probleminha. Lembrando que eu tenho que resolver e escrever esse probleminha no meu caderno de matemática, tá bom? Depois que eu resolvi, escrevi o meu probleminha no meu caderno de matemática, com os números que a ProKate pediu, eu vou lá no link do formulário que a Pro deixou aqui embaixo, já já eu mostro. O que eu vou fazer? Vou entrar nessa página aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou pôr o meu nome, vou pôr a data e vou tirar uma foto do meu caderno, tá bom? E enviar aí pelo nosso formulário. Olha aqui, ó, é só ir lá em adicionar, tá bom? Arquivo. Aí vai procurar o arquivo lá no seu computador ou no seu celular e você clica lá para a foto poder ser enviada para a ProKate. Tem a opção também, pessoal, de vocês pegarem essa imagem e colarem ou num documento de Word ou num de PDF, tá bom? Que aí vocês mandam um documento. Mas é só uma opção. Se quiser mandar a imagem direto, pode mandar também que a ProKate vai receber, certinho? Então, escrevi, resolvi, enviei a minha foto. Meio caminho andado do meu trabalho. Por que meio caminho andado? Nós ainda temos a apresentação. Lá no dia 18, na próxima quinta-feira, nós vamos apresentar a nossa situação, problema para os nossos colegas, certinho? Então, olha lá, você deverá apresentar oralmente para a nossa sala no Meet. Deverá ler a situação, problema e falar como resolveu para a nossa turma. Então, você vai ler e vai dizer como você resolveu, como você fez a operação que a ProKate deixou aí, tá bom? Fiquem atentos se a câmera vai estar ligada, se o microfone vai funcionar, tá bom? Porque a gente só vai ter, igual nos outros trabalhos, 5 minutos para poder apresentar. Então, não precisa fazer um trabalho muito grande, tá bom? Uma situação, problema muito extensa. Façam um bem curtinho mesmo, não precisa escrever muito, tá bom? Tem que estar com o uniforme da escola no dia da apresentação, tá bom? Que a Pro vai gravar as apresentações certinho. E não esqueça de estudar antes, vai valer ponto, não só o seu poema, a sua resolução e a sua apresentação valem nota, tá bom? Então, continuando aqui, segundo ano, nós temos lá os subsídios, né? Que são orientações, ajudas para vocês fazerem as atividades. Temos aqui embaixo, olha lá, aqui está o nosso link para o nosso Meet, é o mesmo link que a gente usa toda semana, tá bom? E esse daqui é o link do nosso formulário, combinado? Só depois que fazer sua situação problema, é só clicar aí, que já vai abrir lá para você. Você me manda a foto e clica em enviar. Muito tranquilo o nosso trabalhinho, né, segundo ano? Então é isso, segundo ano, nosso trabalho, nossa revisão. Espero que façam com muito carinho. Qualquer dúvida é só me chamar que a Pro tá aqui para ajudar sempre, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula!